E aí pessoal, tudo bom com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos dar início a mais um estudo sobre química orgânica. O nosso estudo hoje vai estar voltado para os polímeros, tá bom? São substâncias, moléculas orgânicas de grande interesse industrial, de grande potencial químico, tá bom? Que estão sempre em desenvolvimento dentro das tecnologias químicas. Traz aí um conteúdo bem suave para vocês, não tem nada de tão rebuscado. Para entender a característica de um polímero, a formação de um polímero, é tudo bem legal da gente estar entendendo e aplicando esses estudos aí para vocês. Então, te convido aí a seguir essa série de estudos sobre os polímeros. De início, eu já trago aqui a imagem de um colete à prova de balas, né, muito utilizado aí para poder prevenir a vida de policiais, de agentes que fazem esses serviços de campo. E existe uma barreira que impede, tá bom, a penetração de um projétil. Normalmente, tá, para que a característica desse material fique mais leve, são utilizados polímeros altamente resistentes. E a gente vai entender como é que é essa estrutura, entender como é que é feita essa melhoria, tá bom, ao longo desses estudos. Os principais conceitos que a gente vai aprender nesse capítulo, nessa série inteira, é o processo de polimerização, o que é isso, o que é um polímero, né? O que é um monômero, tá bom? Um polímero feito por adição, um polímero feito por condensação e um copolímero, né? Isso são os principais conceitos que a gente vai aplicar ao longo dos estudos. Hoje a gente vai ficar com os conceitos de polimerização, de polímero e de monômero. Polímero por adição e condensação a gente vai estudar de forma separada. Eu vou fazer cada uma aula bem específicazinha para poder colocar as informações de qualidade e de forma mais rápida para vocês. Então vamos lá, a gente já tem aqui uma outra aplicação bem legal já para a gente iniciar, que é a combinação de um polímero com uma célula tronco, né? Aquelas células embrionárias que dão origem na divisão celular a outras células que formam os tecidos do nosso corpo. E essa combinação com polímeros, né, que normalmente é conhecido como os plásticos, né, a base para os plásticos que a gente conhece hoje, foi combinada com essas células em um instituto de estudo e foi aplicada no crânio, né, danificado, né, na parte óssea lá do crânio de ratos que estava danificado, né, sofreram ali um trauma, e para recuperar esses tecidos foi feita uma combinação de polímeros com células tronco, e em pouco tempo, né, em apenas 8 semanas, esses tecidos começaram a se regenerar. Normalmente eles são muito difíceis de ter uma regeneração padrão, né? Uma regeneração muito boa, como a pele ou outro tecido. Normalmente essa parte do crânio é mais complicada. E com a presença de polímeros, que são essas moléculas que a gente vai conhecer hoje, essa regeneração foi eficaz. E os estudos, né? Os cientistas eles observam que esses estudos eles são bastante importantes nessa área da medicina, na regeneração, tá? Principalmente na parte óssea. Então vamos lá para os primeiros conceitos de polimerização. Então, o conceito de polímero está baseado, né, no terceiro postulado de Kekulé, certo? Que descreve a capacidade que um elemento, né, que o elemento carbono tem de construir longas e estáveis cadeias de átomos. O carbono ele tem essa capacidade dentro da tabela periódica, e na química orgânica ela utiliza ele, pois ele é abundante na nossa atmosfera, tá bom? Ele é muito acessível e você pode manipular as cadeias carbônicas de forma mais eficiente. Então, ele tem lá suas 4 ligações de forma padrão, e aí ele consegue construir longas e estáveis cadeias de átomos, certo? Por força dessa característica, são conhecidos hoje mais de 15 milhões de compostos orgânicos diferentes, e entre eles estão os polímeros. A polimerização, como está dizendo aqui, é uma reação em que pequenas moléculas denominadas monômeros, tá bom? Elas se combinam quimicamente para formar estruturas mais longas, que são macromoléculas, mais ou menos ramificadas e com a mesma composição centesimal. Vou trazer aqui para vocês uma reação, tá, de polimerização,
que acontece? O que é a polimerização? É o processo para tu formar um polímero, tá bom? O que eu preciso para fazer uma polimerização? Eu preciso de moléculas pequenas. Essas moléculas pequenas são chamadas de monômeros, tá bom? É como se tu fosse construir um muro, tá? E aí você precisa de tijolos, você vai colocando um por um até formar aquele muro enorme, né? Você fazer ele um padrão. A mesma coisa com a química, você vai precisar de um N número de monômeros, que são as moléculas pequenas, elas vão se juntar, tá bom? Mas não é de qualquer forma, é mediante pressão, presença de catalisadores e também de certo aquecimento. A maioria dessas reações de polimerização, ela ocorre na presença de catalisador, tá? De altas temperaturas e de alta pressão. Então você precisa de condições para que essas moléculas elas cheguem, né, perto ali umas das outras e façam essa interação, formando o teu polímero, tá bom? Que é uma molécula grande, uma macromolécula, uma molécula enorme. E essas moléculas grandes têm características muito legais, tá? Que a gente vai discutir aqui ao longo dos processos de polimerização. Eu trouxe para vocês agora um esquema bem legal para que a gente possa ver aqui um exemplo de polimerização, que é o processo, né, até chegar a formar um polímero. Então a imagem a seguir ilustra como a interação entre várias moléculas pequenas, nesse caso o etileno, né, que isso também de forma oficial é chamado de eteno, mas de forma usual é de etileno, porque é et, tá bom? Dois carbonos, o En é porque é uma ligação dupla e o O é porque é hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. CH2 CH2 ligado aqui por uma dupla ligação. Aqui em cima nós temos uma pessoa com os braços para cima, né? Como se tivesse ali uma isoladinha da outra, ó. E cada uma dessas pessoas e dessas moléculas representa um monômero, tá bom? Aí o que eu vou adicionar nessas moléculas? Eu vou adicionar pressão, presença de catalisador e pressões elevadas. Então, esse par de elétrons, normalmente a ligação π, tá? Ela tem esse par de elétronzinhos que forma essa ligação covalente aqui em cima, eles vão ser deslocados, tá? Formando uma nova ligação entre cada um dos carbonos. Então, essas moléculas elas vão ter afinidade, tá? E aí elas vão formar uma molécula maior, tá? Tu vê que CH2 CH2 teve aqui uma ligação simples e aí elas vão se conectando por ligações simples uma com a outra, suas moléculas vizinhas. Elas irão, né, se conectar uma com as outras e formar essa molécula esticada aqui, ó, enorme. Tu vê que cada uma era pequenininha, né, que uma do lado da outra, uma massa molecular menorzinha. E aí, com essa interação, elas vão se alongar, né, vão se interagir e vão formar o que a gente chama de polímero. Então esse processo todo é a polimerização. Aqui eu tenho os monômeros, tá? E aqui eu tenho todo o meu polímero formado, tá bom, gente? Então o mecanismo de reação, tá? Como isso acontece, depende da interação entre duas ou mais moléculas de mesma, né, de maneira repetitiva. Tu vê que tu tem aqui, ó, CH2, 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 porque eu sempre tenho o mesmo monômero. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes você pode modificar, você pode botar duas espécies diferentes e ter um padrão. E a classificação desses processos depende da formação ou não de subprodutos, principalmente a água, tá? Então, tu tem aí, quando tu forma, né? Tu tem o etileno, quando tu junta eles para formar um polímero, tu vai formar uma molécula gigante, cujo nome do polímero seria polietileno, né? Polietileno, normalmente você vê roupas, né, nas lojas, principalmente roupas esportivas e alguns outros materiais, bolsas, que são a base de polietileno. Então, o etileno, que é um hidrocarboneto, pode vir ali de fonte do petróleo, tá? E aí você isola ele e faz o processo de polimerização para fazer um tecido, né, sintético que é altamente vendável. Por isso que eu disse que os polímeros eles são muito importantes para a indústria, certo? Então, para a gente não se alongar muito, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula eu vou abordar uma polimerização específica, que é a polimerização por adição e depois a por condensação de forma separada. Eu vou falar de materiais bem legais, como o PET, o PVC, o Teflon, tá bom? E também materiais que são utilizados na medicina, tá bom, gente? E a gente fica por aqui. Qualquer dúvida você entra em contato. Anote principalmente os conceitos de polimerização, monômeros e polímeros, certo? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até
a próxima aula.